Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí nossos estudos da disciplina de Gestão Pública e Terceiro Setor para o curso técnico de Administração. Sou o Vanderberg Nunes, sou professor do Alphatec e daí eu estou com a responsabilidade de passar para vocês essa disciplina que é muito importante para a formação técnica dos senhores e das senhoras. Então é muito interessante, é muito importante saber como a gestão pública funciona, como é o mercado do terceiro setor, certo? Saber quais são as abrangências desse mercado de forma local, de forma regional, de forma nacional, certo? O que é muito importante saber como é a aplicação, né, desse mercado, que é muito importante para a comunidade, para a sociedade como um todo, perfeito? A gente viu na aula passada, certo, um pouco sobre as ONGs, que são organizações não governamentais. Então existe a forma de administração dessas ONGs, que de alguma forma existem as parcerias privadas de algumas empresas para poder realizar projetos sociais para incentivo à educação, incentivo à cultura, incentivo a quaisquer outros nichos que possam de alguma forma facilitar a questão da administração para poder a sociedade se satisfazer ou a sociedade realmente ficar satisfeita com a aplicação desses projetos. Então é feita a análise de forma local, certo? E essa análise de forma local é colocado justamente esses projetos para poder oferecer à população melhor serviço de qualidade possível. Perfeito? Junto com a gestão pública existe justamente essa parceria de forma administrativa, onde as ONGs são instrumentos fundamentais, é um instrumento fundamental na verdade, de poder realizar essas ações, esses projetos sociais para melhor desenvolvimento das atividades na gestão pública. Perfeito? A gente vai ver agora um pouco, tá, sobre a responsabilidade social. Então tem aí os conceitos, principais ações, vantagens e o que é filantropia, né? Então a filantropia são empresas, né, filantrópicas que recebem justamente incentivos de iniciação para poder trabalhar com as atividades. Então tem empresas que recebem doações, tem empresas que recebem subsídios, recursos de outros fundos privados para poder realizar as suas atividades. Perfeito? E a gente vai ver também um pouco sobre responsabilidade social. Vamos ver os seus conceitos, as principais ações e as principais vantagens da responsabilidade social das empresas e responsabilidade social das empresas de terceiro setor, que é fundamental. Perfeito? Vamos lá. Então, quais são as vantagens do terceiro setor, gente? Segundo Adlis 2001, muito tem sido falado recentemente sobre o crescimento e a profissionalização do mercado de trabalho no terceiro setor. A maioria das reportagens que abordam o tema em jornais, revistas ou mesmo na TV anunciam com grande empolgação o aparecimento de inúmeras oportunidades nesse novo setor da economia. Alguns, mais otimistas, chegam a sugerir que as organizações já estariam inclusive remunerando seus colaboradores em patamares compatíveis com o setor privado. Então, é uma nova economia, certo, que está sendo criada, que está sendo explanada, certo? O terceiro setor está em crescimento constante. Vimos aí alguns números no vídeo passado, onde a gente justamente coloca algumas estatísticas que são números não tão consideráveis, mas são números que são praticamente decrescentes e que podem de alguma forma fazer a diferença em alguns anos. Então, o terceiro setor está presente, são as autarquias, são as cooperativas, são as ONGs. Então, esses tipos de organizações vêm crescendo a cada dia, certo? Analisando os problemas da sociedade, criando projetos e participações para poder de alguma forma abranger melhor qualidade na sua forma administrativa para a população. Então é importante saber que a gestão pública ela é falha em alguns patamares, em alguns projetos, e daí existe o terceiro setor para poder de alguma forma ajudar, certo, a poder minimizar esses problemas que são aplicados na gestão local. Então a gestão pública, por finalidade, ela tem que criar justamente esses programas de ações, tem que criar justamente esses projetos sociais para poder garantir melhor aplicabilidade para a população.
Só que às vezes a gestão pública ela é barrada por questão de recursos financeiros, de não ter como iniciar esses projetos e executar os mesmos. Então é feito justamente parcerias públicos-privadas através de algumas empresas da região para poder realizar esses tipos de projetos. E às vezes não é possível. Então entra o terceiro setor, né, de uma forma bem atrativa para poder desenvolver as atividades econômicas através dos projetos que são realizados, através dos problemas que são analisados na sociedade, na localidade, certo? No município, no estado, e daí é feito justamente projetos junto com essas ONGs, junto com essas cooperativas, junto com essas autarquias, para oferecer melhor qualidade do serviço. Então, observe como é importante o terceiro setor, gente. E eles são atrelados junto com a gestão pública, certo? É muito importante ter essa forma de pensar, esse conceito fundamental, porque é muito importante a gente poder pontuar isso, perfeito? Então, vi aí um pouco sobre as vantagens do terceiro setor, certo? Então, é uma forma, né, de você poder trabalhar com os serviços que estão, de alguma forma, deficientes na localidade, deficientes no meu município, no meu estado, na minha comunidade, onde eu posso criar ONGs, organizações ou cooperativas ou institutos que podem de alguma forma fortalecer esse aspecto e daí garantir melhor aplicabilidade nos trabalhos, nas atividades que são direcionadas à população. Perfeito? Então vamos nessa, vamos lá. Responsabilidade social, tá? Andrew Carnegie publicou em 1899 um livro chamado O Evangelho da Riqueza, que abordava a responsabilidade social das empresas. Princípio da caridade e da custódia. Durante as décadas de 50 e 60, os princípios eram aceitos pelas empresas americanas. Então, a responsabilidade social já vem crescendo desde esse tempo, né, de uma forma gradativa, mostrando justamente que as empresas privadas elas têm que de alguma forma participar, elas têm que também realizar projetos sociais, com o intuito de poder fazer o quê? Abranger mais o seu serviço, abranger mais as suas atividades para a população no modo geral. Então, por essa publicação aqui do livro de O Evangelho da Riqueza, é justamente aborda a responsabilidade social das empresas. Então, qual é a responsabilidade da empresa? Gerar emprego, gerar renda, gerar qualidade de vida, gerar renda per capita, justamente naquele município que é carente desse tipo de recurso. Então, existem cidades, por exemplo, no interior, na região, que são praticamente carentes em mão de obra e principalmente muito carentes em questão da geração de empregos. Então, muitas atividades são realizadas, muitos projetos são realizados nessas cidades para dar oportunidade de trabalho ao pessoal que não tem condições de poder realmente ter um emprego fixo. Então, tem empresas que são alocadas dentro da cidade, ajudando a gestão pública a ter essa geração de empregos, essa geração de renda per capita que faz a diferença na economia da localidade. Então, é muito importante isso. Perfeito? Então, a responsabilidade social é fundamental para garantir justamente melhor realização das atividades e projetos sociais para promover a população. Isso pode ser projeto social incentivando a cultura, incentivando a educação, certo? Fazer ações, né, de plantões para a parte da saúde, fazer testes, né, de verificação, teste toxicológico, teste de imunidade. Então, tudo isso é colocado em evidência como responsabilidade social, garantir justamente que esses serviços possam chegar na população de uma forma mais qualitativa e daí ter melhor aplicação, melhor execução da população perante a essas atividades que são realizadas, tá certo? Então, é muito importante esse conceito para poder ter aí na mente de vocês e saber que a responsabilidade social é fundamental nas empresas. Isso pode ser empresa de setor privado, setor público e terceiro setor. A responsabilidade social é um patamar fundamental para a aplicação de projetos. A empresa fica muito vista, certo? Muitas pessoas são visualizadas, muitas empresas, muitas
organizações são visadas através das suas ações sociais. Isso pode promover mais o mercado e, ao mesmo tempo, promover melhor a aplicabilidade das atividades para a população. Então é muito importante isso, tá bom? E aqui eu tenho, ó, responsabilidade social. No Brasil, de acordo com o Instituto Ethos, 50% dos consumidores brasileiros declaram-se adeptos da prática de prestigiar ou punir as empresas com base em sua participação social. E 24% dos consumidores compram produtos de empresas que se destacam pela responsabilidade social. Observa que eu tenho uma estatística bem interessante. Metade dos consumidores brasileiros declaram-se adeptos da prática de prestigiar ou punir as empresas com base em sua participação social. Então pode ver que existe aí metade dos brasileiros já começando a praticar responsabilidade social, as empresas começando a realizar isso. Isso é muito importante, tá? E 24% dos consumidores compram produtos de empresas que se destacam pela responsabilidade social. Então as empresas multinacionais, as empresas de produção de comida, de alimentos, as empresas de produção de bebidas, eles têm um social muito forte, que garante justamente a melhor visibilidade perante o mercado. E ao mesmo tempo os produtos possam ser consumidos pelas pessoas por ser conhecida em realizar projetos sociais. Então isso é muito importante, responsabilidade social é um nicho, né? É uma forma de aplicação de projetos sociais para as empresas. Isso pode ser tanto em empresa privada, pública ou de terceiro setor. Então é importante você sempre elaborar um projeto social, sempre você criar alguma coisa ao, a, para a população poder ter acesso. Então é muito importante isso, certo? Você justamente tem que criar alguma coisa para o público externo, para eles poderem conhecer a empresa, conhecer a qualidade do serviço. Você quer terceiro setor, você atribuir projetos, analisar justamente problemas que estão tendo no cotidiano, problemas de educação, problemas de saúde, problemas de cultura. Você pode criar institutos para poder ajudar na educação. Então, isso é importante para as instituições e organizações do terceiro setor. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Dá uma olhadinha, dá uma lida no slide que eu vou disponibilizar para vocês sobre responsabilidade social. Então é muito importante esse contexto para a gente poder ter aí melhor visão holística de como funciona a gestão pública no Brasil e como é que funciona a administração do terceiro setor como um todo. Perfeito? Ótimos estudos e até nosso próximo encontro.